Senhor Ministro, muito obrigada por ter acedido a responder a estas perguntas no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Em termos linguísticos, Timor-Leste é caracterizado por uma diversidade linguística. Como vê o futuro de Timor-Leste em termos de comunicação linguística neste panorama? Bem, muito bom dia. Sobre a questão das línguas, todos sabemos que as línguas são fruto da nossa diversidade linguística e cultural. E, por isso, nós todos queremos que as línguas não se extingam, não desapareçam. E as línguas são um produto histórico de microcomunidades e de meios de comunicação que aquelas comunidades usam para melhor se comunicar e para melhor também se entender. Por isso que o povo Timor-Leste sempre revelou uma especial apetência para o multilinguismo. Todo timorense fala pelo menos duas línguas diferentes, para não dizer mínimo. Às vezes há pessoas que falam 3, 4 línguas diferentes. No que diz respeito às línguas internacionais, sabemos que o inglês, que muitos dos nossos jovens escolarizados falam para a integração nos mundos asiático e ocidental, onde encontram melhores possibilidades no mercado de trabalho fora de Timor-Leste. O Bahasa, que no futuro se revelará importante para as nossas aspirações de adesão à ASEAN. No entanto, a língua do povo e a língua franca com maior expressão é o Teton, que também é língua oficial de Timor-Leste, a par do português, de acordo com a nossa Constituição. Mas todos sabemos que o Teton tem limitações. Por exemplo, ao nível de linguagem jurídica, científica e tecnológica. Queremos então apostar decisivamente na língua portuguesa. Esta última que nos permite enriquecer o nosso vocabulário, integrar num mercado de mais de 300 milhões de falantes no mundo e estreitar os nossos laços com os Estados-membros da CPLP. Muitos dos nossos líderes nacionais e dirigentes da luta de libertação nacional exprimiram-se em português, como também os nossos melhores poetas. Comemora-se no dia 5 de maio o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Que sugestões tem o seu Ministério para a comemoração deste dia nas escolas de Timor-Leste? Bom, nós sugerimos um conjunto de projetos pedagógicos que abarcam desde o primeiro ano do primeiro ciclo até o último ano do ensino secundário. São propostas de atividades que favorecem o envolvimento dos alunos e não só o professor unilateralmente. Vão desde ilustrações e cantigas dos mais jovens até a leitura de contos, escrita de frases, declamação de poesias, encenação de um poema. Queremos que estas atividades sejam expostas em lugares públicos para que muitos possam ver o dinamismo das atividades dos nossos alunos em língua portuguesa. Timor-Leste está inserido na CPLP, uma comunidade de países que usa a língua portuguesa como veículo de expressão e comunicação. Como vê o papel de Timor-Leste na dinâmica da CPLP? Sim, com muito boas perspectivas. Temos tido em conversações multilaterais, à distância e presenciais, uma comunicação muito útil e rica. Timor-Leste até tem registrado algum protagonismo. Ambicionamos uma reorganização do currículo que coloca os alunos no centro da aprendizagem e uma necessidade de avaliar e monitorizar o sistema escolar no sentido de melhorar os resultados da aprendizagem. A este nível, as nossas propostas têm sido muito bem recebidas pelos outros Estados-membros do CPLP. E por causa disso estamos satisfeitos com os nossos parceiros e, vice-versa, os nossos parceiros também estão satisfeitos conosco. Para finalizar, Sr. Ministro,
o que é que tem sido feito no âmbito das suas funções para a divulgação da língua portuguesa nas escolas? Temos dado melhores condições aos professores e às escolas, isto é, condições que permitam escolas mais adequadas ao ensino, qualquer que seja o conteúdo. Temos construído e inaugurado infraestruturas de escolas, incluindo as escolas fundamentais no início das aprendizagens, os estabelecimentos de ensino pré-escolar. Temos feito reabilitações de outras escolas, temos distribuído muito material didático pelas escolas, vamos recrutar mais professores e dar-lhes um vínculo mais seguro. Estamos a tentar melhorar as bibliotecas escolares com mais e melhores livros. No tocante à língua portuguesa, estamos envolvidos na formação de professores com vista a atingir mais de 4.000 este ano, especificamente 4.300, via projeto português. E queremos dar especial destaque para as escolas café, onde centenas de professores têm a oportunidade de ensinar em língua portuguesa, com a participação de mais de 10.000 estudantes timorenses em todo o território nacional. A língua portuguesa está no meu presente e estará no meu futuro. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhora Embaixadora, muito obrigada por ter cedido a responder a estas perguntas no âmbito da celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Sabemos que viveu intensamente e de perto uma altura diplomática crucial em Timor-Leste, o referendo em 1999. Que memória tem desta experiência e que diferença encontra entre essa altura e a realidade que se depara agora que assume funções como embaixadora? Muito obrigada, bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria participar em iniciativas que tenham a ver com o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Em relação à sua pergunta, gostaria de dizer que vim a primeira vez a Timor-Leste em 2000, no pós-referendo, e notei, tal como em Portugal, no momento do 25 de Abril, foram momentos de grande euforia, de grande alegria, porque finalmente tínhamos conquistado a liberdade. E foi isso que eu senti no pós-referendo, um momento de grande euforia, finalmente Timor-Leste independente. Agora o que eu sinto é que, tal como o 25 de Abril também em Portugal, passamos por uma fase diferente, uma fase em que temos que sentir que a democracia atinge todos os cidadãos nas suas diversas formas. Ou seja, uma democracia com mais qualidade, em que o Estado esteja presente para apoiar os seus cidadãos na educação, na saúde, na segurança social. E, portanto, eu acho que, tal como Portugal anteriormente, também Timor-Leste está a viver uma nova fase em que o Estado está a fazer um trabalho muito, muito profundo e desenvolvido para instalar um Estado social em Timor-Leste. E é essa fase que nós vivemos neste momento, penso eu. Comemora-se no dia 5 de maio, dia promulgado pela Unesco, como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Se tivesse à sua disposição uma quantia considerável de fundos, quais seriam, a seu ver, duas medidas duradouras que tomaria no quadro de suas funções para a difusão da língua portuguesa em Timor-Leste? E bem que eu gostaria de ter essa soma avultada para poder fazer algumas coisas, incluindo em Portugal. Mas acho que se tivesse que eleger duas medidas duradouras, a primeira seria um programa de intercâmbio de jovens na CPLP. Um programa de bolsas de estudo, um programa... A Europa transformou-se muito com um programa que foi instituído há 60 anos, que se chama o Programa Erasmus, e que dá a mobilidade dos jovens de estudarem 6 meses, fazerem 6 meses da sua formação académica noutro país e depois regressam a Portugal, aos seus países, para acabar a sua formação académica. Eu acho que um programa dessa natureza, dentro da CPLP, em que os estudantes angolanos, cabo-verdianos, pudessem vir a Timor 6 meses,
voltar para os seus países, em que os estudantes timorenses pudessem ir 6 meses aos países da CPLP e voltar, seria fantástico. E, portanto, eu acho que essa seria uma medida muito necessária, naturalmente, com a participação e o apoio das universidades, do NTL, das universidades dos países da CPLP, que houvesse um programa. Eu acho que, aliás, isto não é uma ideia inédita, porque eu acho que a CPLP já tem sido abordado na CPLP, mas que houvesse um programa de jovens que pudessem ter a mobilidade com universidades, escolas profissionais. Essa seria uma ideia que eu acho que até seria mais imediata, e se calhar o dinheiro não era preciso assim essa soma tão avultada de dinheiro. A outra medida que eu poderia equacionar seria, na esteira do que o Sr. Ministro referiu agora em relação às bibliotecas. Eu acho que seria muito interessante haver aqui uma biblioteca, aqui Biblioteca Nacional, que aliás a ideia já está prevista, não estou a dizer nada de novo, e que pudesse haver uma rede de bibliotecas municipais em Timor-Leste. Porque eu sou muito apologista de que nem tudo se faz na capital. Temos que apetrechar os municípios de meios muito também aprofundados, porque a população não se pode concentrar toda na capital. Tem que haver possibilidade. Eu sou de uma região muito ultraperiférica em Portugal e o que são os Açores só se desenvolveram quando houve um olhar também para as periferias. E, portanto, uma biblioteca municipal também para instaurar o gosto do livro. Há autores fantásticos nos países da CPLP, portanto, convidar de vez em quando um escritor da CPLP para fazer a volta aos distritos. A cultura do livro eu acho que seria muito interessante e, portanto, uma rede. Estávamos aqui, o Sr. Ministro falou e bem, nas línguas, na diversidade linguística em Timor-Leste. Sinceramente, acho que é de facto um trunfo que Timor tem, é uma mais-valia que Timor tem e que tem que manter, porque até do ponto de vista da CPLP, é um exemplo, porque infelizmente, alguns países da CPLP perderam um pouco as suas línguas regionais ou locais. E Timor ainda não fez isso, portanto, eu acho que é muito importante o que o Sr. Ministro disse. E ter aqui, por exemplo, isso teria talvez que ser na capital, uma Casa das Línguas. Uma Casa das Línguas com equipamentos multimédia e que tivesse as línguas maternas e que tivesse o tétum e o que tivesse porque isso é o que sucede no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, no Brasil. O Museu da Língua Portuguesa no Brasil é fantástico. Tem a língua portuguesa, mas tem todos os contributos que a língua portuguesa esteve no Brasil e, portanto, ter aqui em Dili uma instituição que pudesse aglutinar todos os contributos linguísticos que existem em Timor-Leste. Acho que essa seria também uma medida, mas essa é preciso mais recursos. Essa é preciso realmente recursos para tal. Mas estas duas ideias eu acho que seriam mais duradouras e precisam de um fogo maior para serem implementadas. Sabemos que quer promover mais vigor ao relacionamento com o Timor, com iniciativas que desenvolvam a proximidade, a solidariedade e cooperação entre os dois povos, com foco especial nas gerações mais jovens. Na perspectiva da divisão da língua portuguesa, o que lhe parece ser mais apropriado para implementar aos jovens timorenses? Esta pergunta vem na sequência da anterior e creio que o futuro da língua portuguesa passa pelos jovens timorenses. Não há dúvida nenhuma que o Ministério da Educação, Juventude e Desporto está a fazer um esforço muito consistente na instrução em língua portuguesa e, portanto, esse terá que ser o primeiro passo a consolidar um esforço muito, muito, muito consistente que está a ser feito. Acho que a juventude tem expectativas de ver a língua portuguesa associada a novos meios de comunicação. Portanto, enfim, todos os meios multimédia, redes sociais, é preciso televisão, por exemplo. Os jovens hoje em dia têm capacidade de fazerem materiais multimédia que na minha geração não existiam. E, portanto, o que eu acho que seria muito interessante, por exemplo, neste projeto de mobilidade nos países da CPLP, haver uma mobilidade dirigida à comunicação. Há países da CPLP que têm tradição fantástica em meios multimédia, como é o caso do Brasil.
Portanto, haver nesta mobilidade jovens que se pudessem deslocar aos países, eu não conheço outros, mas eu sei que o Brasil, porque o Brasil, aquilo que entra em Portugal através do Brasil de meios multimédia é fantástico. Portanto, haver, por exemplo, a capacidade de enviar jovens timorenses para estes países e jovens destes países para Timor para fazerem conteúdos multimédia. A televisão timorense ter equipas de jovens da CPLP que pudessem fazer conteúdos em língua portuguesa. Acho que isso seria muito importante. Outros aspectos, eu acho que, tanto quanto eu posso perceber, em Timor há uma apetência e uma aptidão natural para a comunicação. Eu vejo em qualquer lado onde eu vou em eventos, as pessoas têm uma vontade em comunicar, em pegar no microfone, têm uma aptidão muito natural. E, portanto, eu acho que essa aptidão tem que ser também transformada em eventos de língua portuguesa. Desse ponto de vista, também a música. Os timorenses são muito musicais, tal como os brasileiros, tal como outros países da África que eu não conheço, mas têm uma aptidão muito grande. Portanto, temos televisão, temos música, teatro. Eu acho que o teatro seria muito importante investir no teatro, porque aí está. Eu acho que o jovem timorense tem muita apetência e muita aptidão para o teatro, acho, à partida. E, portanto, todas estas são iniciativas que os jovens poderiam aderir. Um pequeno teatrinho de um município, não precisa ser, mas pode haver iniciativas nos municípios, em Dili, pequenas iniciativas que depois todas juntas fariam a diferença. Eu acho que a juventude timorense tem muita aptidão para a área da comunicação. E, portanto, a área da comunicação eu acho que seria uma prioridade. Queremos que fique muito tempo em Timor-Leste, mas se estivesse a terminar as suas funções de embaixadora neste país e lhe perguntassem o que fez para a divulgação e difusão da língua portuguesa, o que gostaria de dizer? Eu vou-me cingir a duas ideias. É uma pergunta interessante e, portanto, muitas vezes um funcionário diplomático, quando deixa as suas funções, olha para trás o que é que aconteceu. Qual foi a pequena diferença que eu possa ter feito? Acho que há duas ideias. Uma tem a ver com o teatro, justamente. Eu gostaria de ver em Timor um pequeno festival de teatro que tivesse contributos dos municípios. Um festival modesto, mas que começasse a haver uma ideia de representação, porque isso tudo é muito natural. Eu quando vou aos sítios, há sempre uma pequena apresentação de boas-vindas, e tudo isso é muito, muito natural em Timor. Transformar isso em pequenos festivais de teatro de língua portuguesa. Isso seria uma ideia modesta, mas eu acho que é uma ideia que poderia avançar. A outra ideia tem a ver com a referência que o Sr. Ministro fez, que eu gostaria imenso de ver, que eu há 8 anos, quando visitei Tutuala, havia um pequeno edifício que está destinado, não sei se já foi implementada essa ideia, mas disseram-me na altura que estava guardado para ser o Centro Cultural Conis Santana, em Tutuala. O que eu gostaria de ver em Tutuala, nesse centro que está destinado para ser o Centro Cultural Conis Santana, era, por exemplo, a perspectiva da língua portuguesa como língua da resistência. Portanto, aproveitar e fazer um centro cultural, o próprio comandante escreveu sobre isso, escreveu sobre o papel da língua portuguesa como língua da resistência. Portanto, eu gostaria imenso de ver no Centro Cultural de Conis Santana um segmento de a língua portuguesa como língua da resistência. 2 pequenas ideias. Muito obrigado, senhora embaixadora. Em português me entendo, em português me exprimo. Muito obrigada. Obrigada.